Hoje, sexta-feira, dia 21 de agosto, vamos falar de algo muito importante para a nossa cultura. Vamos trabalhar na aula de História. Por quê? Porque amanhã, dia 22, sábado, 22 de agosto, comemora o Dia do Folclore. Então, vamos conhecer um pouquinho por que se deu, qual a origem, né, do Dia do Folclore e o que é o folclore. Então, veja bem, deixa eu compartilhar com vocês. Então, aqui, o Dia do Folclore é celebrado internacionalmente, inclusive no Brasil, no dia 22 de agosto. Isso porque nessa mesma data, no ano de 1846, a palavra folclore, em inglês, foi inventada. O autor do termo foi o escritor inglês William John Thomas, que fez a junção da palavra folk, que significa, né, povo popular, com a união da palavra lore, que significa cultura e saber, para definir os fenômenos culturais típicos das culturas populares tradicionais de cada nação. O significado da palavra, segundo seu criador, era saber tradicional de um povo, ou seja, a cultura tradicional de um povo. Então, conhecendo um pouquinho agora, sabemos que a criação foi feita, né, pelo Williams. Isso por quê? Porque ele fez a junção das palavras, né, daquelas duas palavras de inglês, e ele queria mostrar essa tradição cultural de um povo. Então, vamos falar um pouquinho do folclore. Aí eu coloco para vocês, compartilho com vocês, compartilho com vocês o que a tia Carla colocou no e-mail como proposta de trabalho, certo? Então, veja bem. Aqui em História, a tia Carla colocou um texto e que diz assim: o folclore é festejado no dia 22 de agosto. É uma festa típica na qual são reunidos os costumes e as tradições populares, como lendas, provérbios, danças, artesanatos, canções, contos, jogos, brincadeiras, mitos, adivinhações, entre outras atividades culturais. Aqui não está... está falando das brincadeiras, certo? O folclore consiste na compreensão do modo de vida de determinado povo. Em 1965, o Congresso Brasileiro oficializou o dia 22 de agosto como o Dia do Folclore, numa justa homenagem à cultura popular brasileira. A palavra folclore, como eu já tinha dito, ela se origina do inglês antigo, sendo que folk significa povo e lore quer dizer conhecimento e cultura. O folclore brasileiro, portanto, é a cultura de nosso povo e não há nada mais nacional do que ele. Afinal, ele é precisamente o conjunto das tradições culturais dos conhecimentos, crenças, costumes, danças, canções e lendas dos brasileiros de norte a sul. Formada pela mistura de elementos indígenas, portugueses e africanos. A cultura popular brasileira é riquíssima. O folclore é importante porque, através de suas manifestações, pode-se conhecer a cultura e a tradição de povos antigos e compreender a ressignificação dessa cultura antiga, presente nos dias de hoje. Ou seja, através do folclore eu posso conhecer a cultura de um povo,
Quando eles colocam aqui que o folclore brasileiro ele é muito rico, exatamente. Por quê? Porque ele tem a mistura de vários povos, os povos que vieram para cá, né? Então, nós temos a cultura dos indígenas, as dos portugueses, as dos africanos, e nós vamos encontrar isso aonde? Nas lendas, nos mitos, nas danças, certo? As crenças, mitos, lendas, festas, superstições e artes são a essência de um povo. Na história da humanidade, as pessoas em todas as culturas buscaram e buscam explicações sobrenaturais para as coisas que não entendem. Assim, os mitos, as crenças e as lendas se fazem presente no nosso cotidiano, mesmo que inconscientemente. Na medicina popular, na religião, nos ditados populares, nas simpatias e nas histórias que sempre apresentam um cunho moral no final, né? Então, querendo ou não, tudo isso que é mostrado através do folclore, embora em determinado momento quando acontece algo sobrenatural, eles não têm explicação e acabam mostrando isso ou explicando isso através das lendas e dos mitos, certo? Ele sempre vai vir com algo moral dentro, no final, para informar, para ter como conhecimento, certo? Essas manifestações são de autoria desconhecida e passada através dos tempos, ou seja, de geração em geração. Gente, isso é uma característica principal do folclore, certo? Tudo que é folclórico, ele não tem uma pessoa que diz, esse foi o que criou. Não, ele é de autor desconhecido. E isso é passado como? É passado de que forma? É passado de geração a geração. Pode ter mudança de uma lenda para outra, de uma adivinha para outra? Pode. Por quê? Porque se é passado de boca em boca, né, nem sempre é colocado da forma exatamente como ela é. E o que vai influenciar também? Vai influenciar a cultura de quem está contando. E às vezes acabam passando por modificações, certo? Continuando então. Essas manifestações são de autoria, né? A Carla já leu isso, de autoria desconhecida e passadas através dos tempos, ou seja, de geração em geração. Na área musical, por exemplo, são inúmeros e muitos variados os ritmos e melodias desenvolvidos em nosso país. É o caso do frevo, do baião, do samba, do pagode, da música sertaneja. Há ainda as danças típicas das festas populares, como o Bumba Meu Boi, que aqui na região sul é conhecido como boi de mamão. Então, vejam bem, para cada região existe também uma mesma cultura, só que com nomes diferentes. Por quê? Isso, estamos falando do Brasil. Por ser um território extenso, ele vai se diferenciar também pela cultura, certo? O forró, a congada, a quadrilha e, é claro, o próprio carnaval, um verdadeiro símbolo de nosso país. Um dos aspectos mais interessantes do folclore brasileiro, porém, são os seres sobrenaturais que povoam as lendas e as superstições de gente mais simples. O mais popular é o Saci, um negrinho de uma perna só, mas há vários outros seres fantásticos em nosso folclore. O Curupira, um anão de cabelo vermelho, que tem os pés virados ao contrário. A mula sem cabeça, que solta fogo pelas narinas. A boiúna,
cobra boiúna, tá? A cobra gigantesca cujos olhos brilham como tochas, tá? E o lobisomem, o sétimo filho, homem de um casal, que vira lobo nas sexta-feiras de luas cheias, entre outros. Então, pessoal, em cima desse texto que a Carla acabou de explicar para vocês, vocês deverão, no caderno de diário, escrever, né, o que está colocado aqui como atividade. Então, vocês vão botar lá a data, vão colocar história e vão escrever. Responda de acordo com o texto, 22 de agosto, dia do folclore. Então, vocês terão aqui 10 questões para responder de acordo com o texto que a tia Carla acabou de apresentar, certo? E no final, a questão 10, é onde vocês vão fazer uma pesquisa sobre uma lenda, qualquer lenda que vocês quiserem, pode ser de qualquer região do Brasil ou fora do Brasil, e vocês vão registrar essa lenda no caderno, ou seja, vão escrever a lenda no caderno, certo? Para complemento de conteúdo, vocês têm um link aqui. Então, por favor, acessem o link para poder ter um complemento maior sobre o que a tia Carla acabou de apresentar do folclore. Aí, claro, trabalhando o folclore numa visão dentro da arte, eu trago para vocês uma conhecida de vocês. A gente já trabalhou em outros conteúdos com a obra dela e nada mais justo do que relacionar a arte com história. E eu trago novamente a Tarsila do Amaral. Por que, tia Carla? Bom, aí eu vou mostrar para vocês. Aqui é uma criação da obra de Tarsila do Amaral. Vocês conseguem identificar os animais que tem aqui? Tem um sapo, tem um tatu, né? O tatu. E tem uns animais que ela criou, uns bichos inventados por ela. O nome dessa obra é A Cuca. Essa obra, A Cuca, ela fez no início de 1924. Tá? E ela escreveu para a filha dela, dizendo que ela era um quadro bem brasileiro. E descreveu como um bicho esquisito no meio do mato, com um sapo, um tatu e outros bichos inventados. O bicho esquisito que ela fala é a cuca. É esse aqui, né? A cuca. A cuca é uma lenda, né? Que conta uma velha feia que tem forma de jacaré e que rouba as criancinhas desobedientes, sendo usada por muitas vezes como uma forma de fazer medo em crianças que não querem dormir. Isso era uma lenda contada pelos antigos quando as crianças não queriam dormir. Então, o que elas diziam? Elas diziam que existia a cuca, uma velha feia. E a cuca, ela pegava a criancinha que não obedecia, ou seja, que não queria dormir. E a Tarsila do Amaral acaba produzindo, criando essa imagem, né, do quadro A Cuca. Então, ela coloca aqui cores, como a gente já viu em outras aulas, cores bem alegres, que ela coloca aqui o Brasil, utiliza-se, né, dessas cores muito vivas, muito vibrantes, né? Para quê? Para lembrar o Brasil, certo? E aí, o que eu quero
que vocês façam em cima e observando esse quadro da Tarsila do Amaral, né? No caderno de desenho, vocês vão copiar a atividade prática, folclore brasileiro. Assim como Tarsila do Amaral, faça um desenho baseado em uma manifestação do folclore, ou seja, vocês podem pensar numa lenda, numa festa, uma dança, ou mesmo uma brincadeira típica. Vocês vão pensar em qual manifestação folclórica vocês vão querer fazer, criar esse desenho, e vão fazer esse desenho no caderno de desenho, representando o folclore brasileiro. E aí, claro, vocês vão fazer como a Tarsila do Amaral. Vão utilizar cores vibrantes, cores alegres, para representar esse momento, certo? E aí, pessoal, na nossa aula da videoconferência, a nossa live, vocês precisam deixar preparado uma folha A4 na cor verde, um pedaço de papel na cor amarela e retalhos de papel nas cores branco, vermelho e preto. Tia Carla, eu não tenho papel verde, eu não tenho papel amarelo, eu não tenho papel preto. Posso pegar outro papel, pintar com as cores que você está pedindo? Pode. Pode sim. Pintar com essas cores e deixar já preparadinho. Deu para entender a nossa aula de sexta-feira? Então é isso. Não é muito difícil, né? Mas mesmo assim, se caso alguém tiver alguma dúvida, pode sim estar me chamando aqui no nosso grupo de estudo do WhatsApp. Estarei à disposição, certo? Então, ó, um beijo grande, um final de semana muito bom para vocês e para a família de vocês, certo? Tchau!